Boa noite. Estamos começando mais um programa O Livre. E o convidado de hoje é o secretário de Cultura, Leandro Carvalho. Eu vou entrevistá-lo em companhia da Maria Angélica Oliveira e do Micail Favalessa. A Angélica é diretora de redação do site O Livre e Micail é repórter. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar conosco. Eu vou tomar a liberdade de chamá-lo de você, claro. Você é muito jovem. Eu queria saber como é que você faz para conciliar as atividades de músico, de regente e de secretário. Como é que faz? É um desafio, mas naturalmente eu tive que diminuir as atividades como maestro, como regente. A Orquestra do Estado de Mato Grosso, ela de 2008 para cá, 2008 como ponto onde ela fez o maior número de concertos, foram 162 concertos em um ano, em mais de 90 cidades, duas grandes turnês, dia sim, dia não. De 2008 para cá, houve uma redução muito grande do número de concertos, então não há... o que realmente foi... eu tive que mudar foram os convites para orquestras no exterior e no Brasil, porque é um período muito longo de dedicação, né? O maestro é o que chega primeiro e que vai embora por último, porque ele tem que ensaiar, ele tem que preparar o grupo. O solista convidado, ele chega às vezes um dia antes do concerto, faz um ou dois concertos com a orquestra. Toma um tempo razoável. Mas o maestro não. O maestro tem que chegar e preparar, enfim. E essa atividade eu tive que realmente reduzir. Quando você está dedicado a essa atividade, como é que você faz com a secretaria? O tempo de ensaio, na realidade as pessoas... o que mais ocupa a cabeça do maestro é o estudo preparatório antes do primeiro ensaio. Sim. Porque o dia de ensaios é das 9 ao meio-dia. E aí você tem a tarde livre, a noite livre, né? Mas o tempo em que você precisa amadurecer a obra dentro da sua imaginação é o que te ocupa. Você fica inteiramente absorvido por aquilo. Isso realmente esse é o desafio. O dia do ensaio, a semana do ensaio, ela não te ocupa muito, porque é um período de manhã, inclusive nós não estamos tendo expediente hoje de manhã, então no período da manhã, né, atualmente aqui no governo do estado, então eu consigo, como se diz, né, eu consigo fazer as visitas, eu consigo telefonar, eu consigo ler documentos, estudar, enfim, é um período em que é possível equilíbrio. Secretário, a Orquestra de Mato Grosso está atuando também na formação de músicos aqui. O que vocês têm feito nesse sentido? A orquestra, desde que ela foi criada em 2005, ela nasceu com um trabalho social muito forte, né? com o Projeto Ciranda. Né? O Projeto Ciranda foi criado por nós em 2003, 2 anos antes da orquestra, em 2005 a própria orquestra, e eles caminharam sincronizados. O que é o Projeto Ciranda? O Projeto Ciranda é um projeto que ensina música para jovens de baixa renda, prioritariamente, mas ensina música com bons docentes, com os próprios músicos profissionais da orquestra. Essas duas instituições caminharam juntas até aproximadamente 2011, 2012, e aí por diversas circunstâncias passaram a ter atuações bastante específicas, cada uma na sua área. E a orquestra passou a ter como estratégia educacional muito mais o ensino coletivo, com oficinas, com masterclasses, já que ela não tinha o grupo de músicos em caráter permanente. Então, pela uma diminuição orçamentária e pela falta de correção com a inflação anual, a orquestra teve que dispensar os músicos. Ela não podia mais ter músicos contratados em caráter definitivo com a carteira assinada. E isso fez com que o trabalho, a carga horária de trabalho desse conjunto ficasse muito reduzida. Então, nós passamos a explorar os convidados, os solistas convidados, os músicos convidados, nesse formato de oficinas e masterclasses. Isso, inclusive, é uma crítica que eu já ouvi, não sei se procede, de que muitos músicos são trazidos de fora, que não se utiliza muito músicos daqui, é isso mesmo? Realmente, mais de 50% da orquestra de músicos de outros estados, porém que vêm com a mesma frequência, que vêm, vamos dizer assim, em caráter regular. Eles, se nós pudéssemos assinar a carteira deles, eles poderiam residir em Mato Grosso, mas nós não temos um orçamento
com um volume de recurso suficiente para isso. Vou te dar um número. A Orquestra Sinfônica de Teresina tem um orçamento de 4,5 milhões por ano. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, somando receitas do contrato de gestão com o Estado, com as receitas de bilheteria, ela tem um orçamento que se aproxima de 100 milhões de reais por ano. Né? Nós temos, por exemplo, a Filarmônica de Goiás, para ficar aqui no Centro-Oeste, com um orçamento de 8 milhões por ano. O nosso orçamento é de 1,650 mil por ano. Então é um orçamento muito pequeno. Daí a impossibilidade de você assinar a carteira das pessoas, fazer um concurso nacional ou internacional, só para complementar. Até 2008, nós tínhamos músicos de vários países do mundo residindo aqui. Fizemos um concurso internacional, músicos de Mato Grosso e músicos da Suíça, da Suécia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que vieram residir em Cuiabá. E residiram aqui até 2008, alguns até 2009. Mas essa diminuição do orçamento impossibilitou que eles se mantivessem trabalhando com a carteira assinada. Daí, inclusive, a nossa impossibilidade de atender demandas que surgem ao longo do ano, porque os músicos têm que obedecer àquela temporada mais rigorosa, seguindo o contrato com a Secretaria. Você falou em 1,6 milhão aí por ano, né, de repasse. Realmente, no comparativo com outras orquestras, é bem menor a do Estado de Mato Grosso, né? Mas também no comparativo com os outros repasses feitos a projetos que a Secretaria de Estado dá apoio aqui, também é diferente, né? Os projetos vão entre 10 mil e 80 mil aí. Existe uma concentração de recursos dentro da Secretaria para a orquestra e se existe isso se justifica, essa diferença? É que você está comparando aspectos diferentes da política pública. A orquestra é um equipamento público que integra as políticas culturais. Então a orquestra precisa ser comparada com os museus e com as bibliotecas, como você pode fazer em qualquer estado. Então os museus em Mato Grosso tinham valores irrisórios até a nossa gestão. Por exemplo, o Museu de Pré-História tinha um contrato de 150 mil por ano. O Cine Teatro tinha um orçamento de 800 mil por ano. Então, o que nós fizemos? Quintuplicamos, sextuplicamos esses valores. Então, o Cine Teatro passou para 2 milhões e 400. Os museus passaram para faixas de 1 milhão, 1 milhão e 200 aproximadamente, que não são valores altos. Você pega, por exemplo, a Biblioteca Mário de Andrade, que é mantida pelo município de São Paulo. Só uma biblioteca, que é uma biblioteca relativamente pequena, tem um orçamento anual de 8 milhões. E assim por diante. Então, nós estamos corrigindo essa distorção e o que é mais interessante, mais inovador da política pública de Mato Grosso é a vinculação do fundo estadual com a receita tributária líquida do Estado, naquilo que faculta a Constituição da República em até 0,5%, gradualmente 0,1% até 2019. Então, hoje nós estamos no 0,3%, 0,4%, 0,5% em 2009. Para que isso? O fundo, ele mantém justamente os equipamentos. Porque nessa concepção de qual é o papel e qual é o tamanho do Estado que a gente entende como correto, nós entendemos que o Estado é formulador, ele define os parâmetros, mas ele não executa, ele não tem braço e perna nem eficiência para executar a gestão de um hospital ou de uma biblioteca. Então, nos contratos de gestão ou nos termos de colaboração que nós fazemos, nós definimos a política, nós definimos os parâmetros de funcionamento desses equipamentos e procuramos subsidiar o parceiro com recursos para ele, de modo que ele tenha um mínimo de funcionamento disponível. E no contrato existe um estímulo muito específico para que ele consiga parceiros. Então, é diferente você comparar com os prêmios ou com os editais. Esses mecanismos, eles atendem às demandas da sociedade, mas os equipamentos culturais, como o Museu de Arte Sacra, Museu de Arte, Museu Histórico e Museu de História Natural que nós criamos, juntamente com, futuramente, a Biblioteca Estevão de Mendonça e o Cine Teatro, e a orquestra, são equipamentos permanentes que têm folha de pagamento. Agora, Leandro, você... com encargos trabalhistas recolhidos todos os meses. Você é essencialmente um músico. Não é natural que você se interesse mais por essas atividades? Ou você consegue dar a mesma atenção aos museus, como você disse, ou a outras atividades culturais? Sem dúvida que o gestor ele precisa dar a mesma atenção, não só aos diferentes segmentos, mas às diferentes regiões. O desafio é esse. Tanto até na nossa reformulação do Conselho Estadual, nós incluímos representantes dos diferentes segmentos e das diferentes regiões, porque através desse importante mecanismo que nós ouvimos as vozes e as demandas diversificadas. E na nossa política, dois aspectos em 2 anos e meio praticamente de trabalho chamam a atenção. Primeiro é o maior investimento no interior. Mais da metade dos recursos da Secretaria são destinados ao interior.
e o investimento prioritariamente em outras áreas que não a música. Então, só no audiovisual ano passado foram 5 milhões, né? 4 milhões e meio em parceria com a Ancine, com o Fundo Setorial do Audiovisual, né? com 13 produtos, incluindo 3 longas-metragens, né? Com cada um com valor de 900 mil, aportado pelo Estado, mais as parcerias. Um edital de desenvolvimento de roteiros de 500 mil reais, 5 projetos de 100 mil reais. A escola de artes cênicas, por exemplo, os circuitos de festivais de teatro, as grandes exposições. Então, no fundo, existe um equilíbrio. É que a orquestra ela tem uma visibilidade muito grande e transmite a falsa impressão de que os recursos estão indo para ela. Mas não, existe um equilíbrio muito grande. Dos projetos que você já executou, de tudo que você fez até agora na Secretaria, o que é que mais te deixa satisfeito? Eu acho que você realizou. Algumas coisas já têm se mostrado como uma transformação efetiva. Eu diria, inicialmente, a mudança dos marcos legais, porque as mudanças das leis, né, são os aspectos estruturantes e que vão ficar para o futuro. Dá um exemplo. Como o fundo setorial, que é a questão do CPF da cultura, né? Exatamente, que é o CPF da cultura, que é o conselho, a mudança do conselho. Augusto, é importante que as pessoas em casa saibam que um mês e meio antes da gente assumir, os conselheiros foram presos. Os conselheiros, não todos, né? Mas houve uma operação. Gente aqui. Então, é algo muito triste e muito sério, que é chato lembrar, mas é para a gente ter essa base de comparação. Então, houve uma operação chamada Alexandria. Mas é pedagógico, é importante. E existia ali um esquema de corrupção muito, muito grave no Conselho, que levou a Delegacia Fazendária a prender alguns conselheiros. Então, era evidente que esse modelo não funcionava e que precisava ser modificado. Então, o ano de 2015, nós passamos viajando pelo Estado e conversando com as pessoas e ouvindo os diferentes setores sobre a mudança das leis. E isso aconteceu ao longo do ano, e em 2016 foi para a Assembleia, as leis foram sancionadas e o governador Pedro Taques sancionou em março, algumas delas em fevereiro, outras em março. Então, a lei do Conselho, a lei do Fundo, a lei do Plano e essas três consolidando uma nova lei do sistema, isso é algo que fica para as próximas gerações. É o governo não pensando nas próximas eleições e aí tomando algumas medidas um pouco amargas, mas pensando no futuro, nas próximas gerações. Isso é algo que naturalmente nos dá orgulho, a mim e a toda a equipe que trabalhou nessa mudança de legislação. Especificamente em relação ao Conselho, eu queria que você nos desse exemplos de o que foi mudado no Conselho para prevenir que haja aqueles desvios ali que estavam ocorrendo? A primeira mudança diz respeito à função, ao papel, ao objetivo, às atribuições do Conselho e dos conselheiros. Os conselheiros hoje têm um papel muito mais nobre e muito mais importante de pensar, de formular as políticas públicas, de trazer as vozes dos segmentos e das regiões. Antigamente, e que foi vamos dizer assim, a origem desse mau uso do recurso público, os conselheiros aprovavam ou não projetos. Então todo mundo queria ser conselheiro para aprovar os seus projetos e os projetos dos amigos. Isso criou uma distorção muito grande que resultou nessa operação e trazia uma série de distorções. Hoje os projetos são avaliados por pareceristas independentes, especialistas em cada segmento. E são 3 pareceres que o proponente recebe. Então você apresenta um projeto, você vai saber se ele foi ou não aprovado, por quê. Você recebe o parecer por escrito. E esses pareceristas são rotativos, a cada ano muda, são de outros estados, de outras regiões, ninguém conhece ninguém. O projeto é avaliado no seu mérito. Então isso é uma mudança extraordinária e a gente vê o resultado na prática. Os projetos acontecendo com qualidade, com resultado, que é isso que interessa, entregar para a população um trabalho de qualidade onde o recurso de cada cidadão seja bem empregado. Certo. Eu assisti hoje... Última pergunta do okay. À vontade. Estava revendo uma entrevista sua, secretário, de quando o senhor tinha acabado de assumir. Falava, enfim, foi discutida a questão da burocracia em se prestar contas, em conseguir primeiro a aprovação de projetos, depois de se fazer prestação de contas. E hoje a gente também tem a discussão sobre o prêmio de literatura, né? Em que, enfim, algumas pessoas ali que foram contempladas nesse prêmio dizem que está sendo difícil receber o prêmio, que são exigidos dezenas de documentos, quase 20 documentos parece, e também da existência de uma cláusula de que se o governo, talvez o governo não teria tanto uma obrigação de pagar o prêmio.
O que é verdade nessa história? Não, obrigação, claro que temos obrigação. Se lançamos um edital, fizemos uma seleção pública, naturalmente, o prêmio de literatura teve alguns problemas, o segundo prêmio, né? O primeiro correu bem, o segundo prêmio... O segundo desse ano que aconteceu em fevereiro. Aconteceu em fevereiro, tiveram alguns problemas, nós reconhecemos os problemas, cancelamos, lançamos um novo texto com os ajustes efetuados, ocorreu muito bem, teve uma procura enorme, foram selecionados os 10 premiados, como base de comparação também para a população, para os nossos espectadores. Nós, em Mato Grosso, o Prêmio Mato Grosso de Literatura criado por nós, ele distribui R$300 mil em prêmios. O prêmio Camões, aqui, que teve recentemente aquele episódio do Raduan Nassar, Isso. ele distribui 200 mil. O Prêmio Oceanos, que foi anunciado hoje agora pelo Itaú Cultural, por instituições importantes, distribui também 200 mil. E o Prêmio São Paulo de Literatura, que é considerado o mais importante hoje, distribui 400 mil, e nós 300. Então, assim, existe uma valorização muito grande no prêmio e no segmento do livro, da leitura e da literatura. Eu posso falar mais para frente das diversas ações nessa área. Agora, a luta contra a burocracia é uma luta de todos nós. Todos nós. A burocracia no Brasil é um problema. Por que não elimina logo esse tipo de exigência? Nesse caso específico. Se tivesse dentro das nossas atribuições, nós faríamos sem dúvida. Então vamos continuar tratando disso no próximo bloco. Encerramos aqui a primeira parte da entrevista com o secretário de Cultura, Leandro Carvalho. Voltamos já já.